E fala, tu que tá de plantão, seja muito bem-vindo ao teu canal Varroche. E hoje vamos ver melhores vinganças passivas e agressivas. Sabe aquela vingança que é muito bem planejada de uma forma genial? É o que vamos estar vendo aqui hoje. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro nosso vídeo. As pistas do verdadeiro azul. As pistas do verdadeiro Vizinhos azul. realmente podem tornar a sua vida doméstica um sonho ou um pesadelo. Mas vamos apenas dizer que um complicado de essa nossos questão. inscritos, chamado Angel Help 777, tinha alguns vizinhos bem chatos. Todo santo dia do lixo, eles deixavam seu labrador entrar no quintal de Angel Help. E o cachorro acabava rasgando todo o seu lixo, jogando todo aquele conteúdo fedorento pra todo lugar. É Não importava complicado. quantas vezes ele pedia para manter o cachorro sob controle. Eles simplesmente nunca ouviram. Mas certo dia, Pelo ele menos até finalmente o decidiu pessoal dar que um basta recolhe o nessa lixo situação. pegar, E né? acabou criando Depois um plano soltar o para cachorro. acabar com toda essa loucura animal. Como ele trabalhava em uma gráfica, ele tinha acesso a uma grande lata de tinta azul e muito pegajosa, de secagem super lenta, do tipo que pode fazer uma verdadeira bagunça. Eita! Ele então comprou e depois comeu uma caixa de frango do KFC, antes de amarrar os ossos de frango restantes no fundo da caixa. Essa seria a isca perfeita para qualquer filhote faminto. Então, finalmente, ele começou a espalhar o máximo de tinta que ele conseguia no fundo da caixa, transformando ela em uma armadilha. E antes que a Pita comece a enviar spam nos meus comentários, era uma tinta à base de soja, não venenosa, completamente inofensiva para o cachorrinho. Porém, muito, mas muito difícil de Nossa, tirar pra de sujar o qualquer coisa que sofá ela do toca. Depois de outro. colocar a caixa dentro de um de seus sacos de lixo, Angel Help a deixou no meio-fio com o resto do seu lixo, e a armadilha estava pronta. Quando ele saiu no dia seguinte, o saco de lixo, sem nenhuma surpresa, estava Tava rasgado. todo rasgado. Só que dessa vez, Ele um foi rastro pra de dentro pegadas de azuis casa. estava em direção à casa de seu vizinho. Essa foi genial, Parece que viu? seu plano havia funcionado. 2 dias depois, Angel Help notou que uma van da empresa de tapetes parou do lado de fora da casa de seu vizinho. Casualmente, ele se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. E ouvi em silêncio enquanto o vizinho, com raiva, lhe contava como o cachorro deles havia entrado correndo na casa, totalmente Todo coberto azul. com uma tinta azul misteriosa. O tapete foi totalmente arruinado. O sofá estava destruído. Tudo foi arruinado. Caramba, gente. No total, essa situação acabou custando milhares de dólares. Então, Angel Dedéu foi Help apenas prejuízo. sorriu, não disse nada e foi embora. Quanto ao cachorro, ele nunca mais apareceu. Isso que eu chamo de uma vingança perfeita. Mas não se vingue, tá, Surpresa gente? salgada. Todas as pessoas têm aquele amiguinho muito chato que adora ficar incomodando. Sim, Bem, com a esposa certeza. do usuário, Sweet Pursuit, do Reddit, adorava irritar ele quando eles estavam namorando. Certa vez, eles foram ao cinema e se sentaram prontos para curtir o filme, quando ele perguntou se ela ia querer alguma coisa para comer. Só uma bebida, ela disse. Então ele saiu para pegar uma bebida para sua namorada e um pouco de pipoca para ele. Mas foi aí que ele percebeu. Ela definitivamente iria começar a comer sua pipoca assim que eles se separassem novamente. Era algo Não, mas que ela sempre é fazia assim, todas as né? vezes. Então, depois de pegar o seu pedido, ele levou a pipoca até a estação e decidiu colocar uma quantidade normal de manteiga e sal ao redor Meu da pipoca. Deus! Então, ele pegou uma quantidade bem absurda de sal e jogou bem no meio, antes de voltar para seu lugar. E ele comeu só Ele nas então laterais. começou a comer a pipoca segura pelos lados. E não demorou muito para que sua namorada Ela foi comer pelo previsivelmente meio. roubasse uma enorme bola direto do meio do É, pacote, amiga, e quando dando uma risadinha enquanto fazia isso. Mas a risada não durou durou pouco, muito tempo. ainda bem que ela tava com Assim que a bebida. guloseima atingiu sua língua, sua expressão mudou de alegria para horror completo. E finalmente era a vez de seu namorado dar risada. Mesmo que tenha sido uma vingança perfeita. Ai, mas sal demais é espero que ela não complicado, tenha gente. ficado muito salgada com isso. Vingança de porta. porta. Acho que todos podemos Eu só quero ver no concordar que os isso vai parceiros dar. infiéis são os piores de todos. Mas, no entanto, quando um usuário do Reddit chamado rSoul acabou pegando sua esposa traindo ele, ela teve a Nossa, audácia que de dizer a ele complicado. para arrumar as suas coisas e ir embora. Ó, gente, Uau! como Como um assim, cavalheiro que gente? ele era, ele concordou, mas apenas se pudesse ir no dia seguinte. O outro que erra e o No outro dia que vai seguinte embora. É E difícil de assim que entender a sua cabeça do ser futura humano. ex-esposa saiu para trabalhar, ele começou a arrumar todas as suas coisas e colocá-las em sua van. Mas, no entanto, ele tinha muito mais do que apenas as suas roupas e a televisão em mente. Na verdade, ele havia substituído recentemente a porta da frente, mas a compra ainda estava pendente, mas no seu cartão de crédito. Então, tecnicamente, isso contava como dele, né?
Não, Sem ele perder não tempo, fez esse marido isso. injustiçado começou a desparafusar a porta do batente, puxando-a para fora e colocando em sua Levou própria a bem. porta. E um pouco antes de ela voltar do trabalho, ele pediu aos vizinhos para vigiar o local e foi embora. Mais ou menos uma hora depois, um Ela telefonema liga. chegou, que ele enviou direto para o correio de voz. Parece que ela não ficou muito feliz por Amiga, ficar vai ter sem que uma comprar uma porta em porta casa. nova. Então, a polícia ligou para ele. Dessa vez ele atendeu, mas depois de explicar a eles que era a porta da frente dele, eles pediram desculpas. E para completar tudo isso, sempre que o casal discutia no passado, sua coisa favorita de dizer era: "Você sabe onde fica a porta?" Ele com certeza sabia onde estava a porta E agora, levou a na caçamba porta. do seu carro. Tá vendo como as palavras se materializam? Existem muitas Olha. maneiras de se vingar de um parceiro infiel, mas se você for um tatuador, existe um método que se destaca dos demais, com toda a certeza. A história diz que uma mulher de Ohio traiu seu namorado tatuador com o seu melhor amigo. Dá pra Que acreditar? isso, que bizarro, O namorado melhor acabou amigo. descobrindo, mas decidiu agir como se não soubesse de nada. Tudo para que pudesse planejar sua vingança perfeita. Gente, mas ele foi Certo um dia, ela malandro. acabou em sua cadeira e ele começou a trabalhar em uma tatuagem nas costas que ela pediu. Uma bela ilustração de As Crônicas de Nárnia. Mas depois que todo o processo exaustivo terminou, ela se virou para olhar no espelho e viu que tinha nas suas costas uma grande e muito Mentira! fedorenta pilha de cocô, completa com Gente, moscas, é zumbindo e tudo. gigante. Felizmente, Imagina a minha eu fé na querer ir pra humanidade, praia a com história toda foi uma brincadeira essa da internet. tatuagem. E essa tatuagem é 100% real. Nossa, E isso apenas mostra o gente. quão importante é verificar as avaliações antes de comprar qualquer coisa. E mais um outro conselho. Por favor, não tatue o rosto do seu parceiro em qualquer lugar do seu corpo. Mas se você fizer isso e depois acabar se separando, bom, pelo menos você pode fazer o que esse cara fez. Não é bem uma vingança, mas aposto que foi diabolicamente satisfatória. Uma verdadeira boca suja. Agora, boas maneiras realmente não custam nada. Mas se você não for cuidadoso, a falta de boas maneiras pode custar a dignidade. Um homem descobriu isso da maneira difícil, depois que um construtor civil educadamente pediu para que ele movesse o seu carro. Ele havia estacionado em um local ativo para usar o banheiro portátil, mas o seu veículo estava bem no meio do caminho dos Tem trabalhadores. gente que é muito Em vez mal de mover o educada, seu é complicado. veículo, ele apenas disse ao trabalhador para ir para aquele lugar. E foi em direção Do ao banheiro nada. mesmo assim. Que grande erro. Assim que esse cara boca suja fechou a porta atrás dele, o operário saltou para dentro da escavadeira mais próxima. Não. Ele girou o braço maciço daquela máquina até ficar bem de frente para aquele banheiro portátil, Ele vai ficar empurrando preso. contra a porta que estava fechada, Vai deixando ficar aquele preso cara no mal banheiro. educado totalmente preso ali dentro. Depois do que eu posso imaginar que foram alguns pedidos bem patéticos vindos do pinico, o trabalhador prometeu soltar o cara com uma única condição: que ele pedisse as desculpas mais sinceras de sua vida. Então, E é por isso, crianças, que vocês nunca podem desrespeitar as pessoas que trabalham operando máquinas pesadas. não só as crianças, né? Ninguém Nunca deixe respeita ir. o próximo, é muito importante. Ninguém gosta de ser acordado no meio da noite por um barulho super alto e incômodo. Pior ainda se esse barulho vier de dentro do seu quarto. Que isso, gente? Mas para um Cavalo. usuário de 18 anos do Reddit, chamado Frank the Tank 8, essa era a norma. Ele voltou para casa de sua mãe e acabou no pior quarto que havia disponível, que ficava no porão. Onde ficava a máquina de lavar, que era super irritante. Agora, Nossa. isso não teria sido nenhum tipo de problema se o seu irmão não ficasse insistindo em lavar a sua roupa às 2 Meu horas da manhã. Deus. Não Que importava horror. quantas vezes Frank the Tank dissesse para ele parar, e mesmo recorrendo a desligar a máquina várias vezes, seu irmão simplesmente continuava usando ela o tempo todo. Bem, um dia Frank the Tank decidiu que bastava. Acontece que, por um acaso, além da máquina de lavar roupas, o freezer também ficava no porão. Após o último ataque surpresa de seu irmão, ele esperou até que ele voltasse para cima, antes de se levantar E e que retirar ele o vai conteúdo aprontar com a encharcado roupa? de dentro da máquina. Ele então levou as roupas para o freezer e jogou tudo para dentro, Congelou dando uma risada muito tudo. Meu maníaca enquanto fazia Deus. isso. Até parece que a Bom, pessoa ele riu pode não ter assim. dado uma risada de maníaco, mas eu queria. Você alguma vez já tentou colocar uma roupa congelada na sua vida? É duro, literalmente. Não. Mas Frank the Tank não foi o único a pensar nessa ideia perfeitamente maligna e congelada. Um morador insatisfeito pegou no flagra uma pessoa com que ele dividia a lavanderia, tirando as roupas que ele tinha acabado de colocar para colocar a dele. Então, Caramba. naturalmente, ao invés dele confrontar essa pessoa, ele escreveu uma linda nota, dizendo que ele removeu as roupas da pessoa e deixou secando lá fora, na neve.
As Caramba, pessoas podem não dizer adiantou que de a nada, vingança né? é um prato que se come frio, mas realmente é muito melhor quando servido congelado. Não? Obrigado. Obrigado. Quando você está em um bar ou restaurante, ser alvo de um mau atendimento ao cliente pode arruinar toda a sua experiência. Mas depois que um cliente ficou irritado com um membro rude da equipe do bar, o homem descontente decidiu arruinar a experiência deles também com as próprias mãos. Eles pediram por um copo d'água, depois tiraram algum dinheiro para pagar a conta. Mas, no entanto, em vez de deixar as notas em cima do bar, eles enfiaram as notas dentro daquele copo d'água, colocaram um prato em cima e viraram de cabeça para baixo. Eu fico imaginando como foi a experiência dele depois dessa Caramba, vingança. gente. Então é isso, pessoas. Esse foi o nosso vídeo. Se gostou, já deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo por aqui. Então, rumo aos nossos 30 mil inscritos aqui no canal. Fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!